Não devemos enfeitar demais os documentos, mas com simplicidade apresentá-los aos leitores de forma agradável. Nesta aula quero mostrar alguns comandos que vimos nas primeiras aulas e comandos que iremos estudar nas próximas aulas para formatar um texto. Primeiramente, como é um texto da internet que eu vou utilizar no meu documento, então eu vou buscá-lo no site onde ele está. Então eu abro a minha página da internet e vou selecionar o conteúdo. Ctrl C, venho para o Word, Ctrl V. Tá ok? Então, desta forma, eu trago o meu conteúdo da internet para o documento. Após inserir o documento, o texto da internet, eu vou selecionar parte do documento e vou dar Delete, parte que eu não tenho necessidade. Quando eu coloco o mouse próximo ao conteúdo e esta cruzinha é visível aqui, significa que eu tenho o meu texto ou parte do texto em tabela. Então, para visualizar a tabela, eu clico no local e aqui, ó, ferramentas de tabela em layout, eu venho no exibir linhas de grade. Olha só, eu tenho uma visualização de como meu texto veio da internet. Eu tenho ele em duas partes, título e conteúdo. Selecionando o conteúdo, ó, chegando ao final, ao ultrapassar o limite da tabela, ele preenche a tabela. Eu não devo selecionar desta forma, eu devo selecionar até aqui, ó, de forma que o conteúdo fique irregular. Feito isso, eu dou um Ctrl X, clico fora da tabela e dou um Ctrl V. Na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou arrastar o meu título para fora também da tabela. Então, agora eu posso eliminar toda a tabela em Layout, excluir tabela. Então, agora eu não dependo mais das configurações da tabela. Antes de configurar o meu conteúdo, eu vou dar um Ctrl T e na guia inicial, no grupo de comandos para a fonte, neste botão, eu vou dar um clique para limpar a formatação existente original da internet. Agora sim, eu dou um Enter e posso configurar o meu título. Selecionando, eu venho neste botão ao lado do limpar formatação, que é o de maiúsculas e minúsculas, e vou transformar o meu título em maiúsculo. Vou colocar ele em negrito e centralizado. Dando um Enter, eu vou corrigir aqui o meu título do texto. Um dia você aprende, de William Shakespeare. Pronto, meu título está configurado. Agora vou executar a configuração do parágrafo. Mas antes, novamente com Ctrl T, eu vou padronizar o tipo de letra. Embora o Calibri que está indicado aqui seja um tipo ideal, eu vou utilizar o Arial. Com o tamanho de letra 12, a cor de letra preta. Ok. Do título para baixo, eu vou selecionar até o final, observando que esteja selecionado até o final. Retorno e coloco o alinhamento justificado. Com parágrafo, aqui, ó, esse elemento da parte de cima da esquerda, aqui, eu levo até 1,5. Pronto, está configurado o meu parágrafo. Observando os meus parágrafos, eu percebo que ele executou somente no primeiro parágrafo e nos outros não. Ao clicar na guia inicial, no grupo de comandos aqui para parágrafo, neste elemento, eu tenho uma marca de parágrafo que aparece no meu texto, como vocês podem observar aqui e após os títulos. Percebam que em cada parágrafo onde eu tinha necessidade, não aparece o elemento. Significa que o Word não está lendo esses locais como locais de parágrafo, mas sim com uma setinha aqui, ó, que indica quebra de linha, por isso que não ocorreu o parágrafo. Então, eu vou substituir a quebra de linha por quebra de parágrafo. Clico em substituir
No localizar, no mais opções, eu venho aqui em especial e abaixo eu tenho aqui quebra de linha manual. Ou eu posso inserir este símbolo, circunflexo L. E no substituir por, eu coloco circunflexo P, que também está aqui como marca de parágrafo. Dou um localizar e substituir tudo. Ao dar OK e fechar, eu observo que ele executou os parágrafos em todos os locais corretos. Desmarcando, tirando a marca de parágrafo, eu vejo a correção. Finalizo a configuração do meu documento colocando aqui um número de página. Eu acesso essa região clicando acima da margem, com um clique duplo. Ao fazer isto, é habilitado para mim as ferramentas de cabeçalho e rodapé. Vindo aqui em página inicial, colocando o alinhamento à direita, eu vou posicionar o número neste local. Na sequência, eu venho no inserir e número de página. No início ou no fim da página? No meu caso, é no início da página, com a formatação 3, que é à direita. Finalizo selecionando este número e padronizando aqui na página inicial a formatação para o tipo de letra Arial com o tamanho de letra menor 10. Clicando duas vezes na página, eu finalizo o cabeçalho e rodapé. Eu tenho então agora o meu documento formatado e com página numerada. Clicando em exibir para duas páginas, eu então tenho uma pré-visualização do meu documento muito bem elaborado e com número de página. Então, esta é uma forma prática de arrumar o seu texto, parágrafo, títulos, para deixá-lo bem apresentável, bem agradável à leitura. E as ferramentas que você não entendeu, acompanhe as próximas aulas que nós veremos com detalhes.